Ok, deixa eu começar. Agora vocês estão me ouvindo bem, né? Tudo bom. Ok. Sejam bem-vindos a mais um Latam Office 365 Support Academy. E hoje eu vou falar de Simple Data Migration e Simple Exchange Migration. Também vou falar um pouquinho de outros tipos de migração, mas eu vou focar nessas duas. Na migração simples, que nada mais é do que a famosa IMAP, e a Simple Data, né? E a Simple Exchange, que o pessoal também chama de Cutover. Faço uma migração Cutover ou IMAP. Então, Simple Data Migration IMAP, Simple Exchange Migration Cutover. Próxima sessão, mês que vem, dia 11 de agosto, eu vou falar alguns requerimentos e considerações para uma implementação híbrida. A grosso modo, vou falar um pouquinho de coisas que você precisa ter no seu ambiente antes de ter uma implementação híbrida. Quais certificados, a parte de DIRSync que você precisa fazer, servidores on-premise, que versões de Exchange são suportadas, que versões não são, aonde que a mailbox tem que estar, em qual versão. Tá? Então hoje, de novo, eu vou falar alguns tipos de migração, vou mostrar o workflow de migração, do processo de migração simples, e também vou compartilhar alguns segredos que a gente tem de troubleshooting aqui na parte de suporte. Então, para quem não conhece ainda, o nosso time, o time que apresenta o Office 365 Support Academy é um time de suporte, nossa equipe, a equipe de suporte que dá suporte para vocês. E eu vou mostrar para vocês algumas das coisas que a gente pega bastante, alguns chamados, lógico que não em exemplos, mas vou falar para vocês muito o que acontece e como os nossos engenheiros de suporte eles fazem a análise e o troubleshooting. Lembrando que como eu estou gravando a sessão, então se você não quer ser gravado, ou seja, se você escrever alguma coisa, seu nome depois a gente publica em um canal do YouTube, se você não quer ser gravado, então por favor abandone a sessão nesse momento. E lógico, eu estou apresentando aqui informação sobre a funcionalidade do produto. Daqui um mês isso pode mudar, daqui 3 meses isso pode mudar. Então sempre que você precisar fazer uma coisa, ou seja, nesse caso em implementação, em tipo de migração, é sempre interessante que você fale com o parceiro vai estar sempre atualizado. Às vezes uma coisa que eu falo aqui no futuro vai mudar. Então sempre que você quiser usar algo como oficial, use o nosso site da Microsoft TechNet ou veja com um parceiro. Adiantando aqui algumas informações, o nosso blog geral, blog.tecnet.com/b/latam. Todas as sessões que a gente tem, a gente acaba gravando ela e elas estão disponíveis no Delatam Blog. Lá a gente tem sessão de UA Offline, Role Based Access Control, Litigation Hold, Mailbox Audit, que mais? Public Folder Migration, enfim. Tem bastante coisa lá para quem não participou das últimas, pode participar agora. E também se no meio da sessão, se estiver ocupado, se tiver que sair, depois a gente vai fazer o upload desse vídeo no canal. Se você tem alguma coisa para falar para a gente, às vezes você tem um assunto que você quer que apareça aqui no Academy ou algum feedback, você pode mandar para esse endereço de e-mail o365latsupercad@microsoft.com. Esse e-mail tem o nosso time, a nossa equipe e os gerentes também. Queria também focar que em setembro a gente vai começar um novo modelo de Academy. Como é que vai ser esse modelo? A gente vai apresentar uma vez por semana, uma sessão que nem eu apresento aqui uma vez por mês. Porém, dessa vez a gente vai apresentar desde o começo uma empresa do zero, uma organização do zero, como que a gente faz em um ambiente híbrido com single sign-on. Então, algumas sessões de, que nem eu falei anteriormente, de preparações para o ambiente híbrido. Depois a gente vai falar preparações para o seu DIRSync, fazendo a migração de DIRSync, provisionando alguns usuários para a nuvem, criando um ambiente de single sign-on, ou seja, a DFS. Lógico, isso não é um requerimento para um ambiente híbrido, porém, geralmente, quando a empresa tem um ambiente híbrido, ela tem single sign-on, então a gente vai fazer a DFS. Mailbox Move com Mailbox Replication Service Proxy, que nada mais é do que o Move na nuvem, Move híbrido. E algumas funcionalidades depois, né, no finalzinho, algumas funcionalidades como FreeBSD ou às vezes discutir Exchange Online Archive, e aí a gente vai moldando assim que a gente tiver alguns feedbacks também. Então, vamos focar agora no objetivo dessa sessão só. Aliás, eu acho que até que eu errei um pouco quando eu coloquei lá só Simple Exchange Migration. No começo eu pensei em focar em como fazer a migração, mostrar em algum demo, mas eu quero focar aqui bastante em uma pré-fase, ou seja,
Pelo fluxo de chamada que a gente tem, pelo fluxo de ligação, acredito que o problema principal do nosso cliente ou do parceiro, às vezes, é entender não como a migração funciona, que ela no fundo é simples, tá? Então algumas coisas de troubleshoot eu vou mostrar para vocês vão ver como é simples, mas qual que é o tipo de migração que vai servir para sua empresa? E mais importante, é mostrando assim como isso funciona para os parceiros entender qual migração deve ser efetuada para o tamanho da sua empresa e para o que você tem no seu ambiente on-prem. Então aqui eu estou falando requerimentos e passos necessários para se realizar uma migração, Exchange Migration, IMAP, Simple Data Migration, as diferenças entre os moves disponíveis para o Office 365, não são só esses dois que existem, e os métodos que o nosso time de suporte utiliza de troubleshooting para esses dois tópicos. Lógico que eu não vou falar todos os troubleshootings, mas os principais. Então esse slide aqui, acho que talvez seja o mais importante do... Deixa eu até tirar esse pin aqui. Aqui. Talvez ele seja até um dos mais importantes da apresentação. Aqui você vê quais são os tipos de migração. Lógico que alguns outros clientes usam uma ferramenta de terceiro, mas os tipos de migração que a Microsoft disponibiliza para se você quer usar o próprio portal ou o seu Exchange híbrido para fazer uma migração. Então a primeira, migração IMAP. Então eu suporto qualquer tipo de serviço, ou seja, Notes, GroupWise, terceiro, todas as versões de Exchange, desde que você tenha um protocolo de IMAP para essa caixa que está sendo migrada. E ela é muito utilizada por clientes que vêm de outras plataformas que não têm o protocolo que o Exchange usa na migração. Que eu já vou falar dele logo lá na frente. Então, qual que é a maioria dos clientes que vêm com a gente? Eles vêm de uma plataforma de terceiros com a solução de IMAP e eles migram para a nuvem com o IMAP Migration, Simple Data Migration. Cutover Migration ou Simple Exchange Migration, ela é feita num único batch, ela é chamada de cutover e você não precisa atualizar o seu ambiente on-premise. O que isso significa? Você não precisa montar, por exemplo, um DIRSync, provisionar os usuários para depois migrar. Não, basta você ter o seu serviço publicado externamente, que ela vai usar o Autodiscover, o seu... Não é Autodiscover não, desculpa, vai usar o seu Outlook Anywhere, né, que eu vou falar também lá na frente. Você tem nesse ambiente assim, você consegue migrar em uma única batch, tá? Para o Office 365. Eu quero falar também de Staged Exchange Migration, lá na frente eu vou focar nela um pouquinho, quais são as diferenças. Porém, a principal diferença, tá? Isso aqui é pergunta de prova de Office 365, quem estuda para a prova vai ver assim uma pergunta cair, qual que é a diferença de Simple para Staged? A principal é o DIRSync, porque o DIRSync que faz o provisionamento dos usuários na nuvem. Então você tem que fazer o DIRSync, fazer o sync dos seus objetos na nuvem, porque você vai fazer em batches, ou seja, em partes, né? Suportado em 2003, 2007. Se você quer fazer ela em 2010, 2013, como você já tem um 2010 ou 2013, o método suportado pela Microsoft é o Exchange Online Migration, o Rich Migration, que é a parte híbrida, né? Como eu tenho 2010, eu já tenho um CAS role ali, com o último Service Pack 3, o último Rollup Update instalado, e eu faço a migração por ali. Ou eu faço a migração com o Exchange 2013, meu servidor híbrido 2013 ali publicado, eu faço a migração híbrida. Eu tenho um ambiente com 2003. Você tem um ambiente com 2003, na migração híbrida você tem que fazer pelo servidor 2010, porque a gente não suporta 2013 numa migração híbrida com um ambiente 2003. Quais são as vantagens do ambiente híbrido? Por cima, eu posso falar que eu tenho algumas vantagens como FreeBSD, que vê a disponibilidade entre as organizações Office 365 e a organização on-premise. Eu tenho um processo de offboard simples, ou seja, eu migrei uma caixa para a nuvem, só que esse usuário ele quer voltar para on-prem. Posso simplesmente fazer um offboard. Mesma coisa que eu faço um move online, eu faço um move do online para o on-prem, vice-versa. Eu tenho uma migração aperfeiçoada, que ela vai por Mailbox Replication Service. O que mais eu tenho? Exchange Online Archiving, gerência de usuário on-prem e online em uma única interface de console. Então, assim, isso aqui você vai ter que moldar para o que sua organização precisa e qual é o ambiente on-prem que você tem ou de terceiro, certo? Aí, próximo slide. Deixa eu ver se é esse mesmo. É esse mesmo. Então lá, migração simples, Simple Exchange Migration. Cutover foi o que eu falei de single move. Então, o Simple Exchange Migration é um método de migração que a gente utiliza em situação em que o cliente quer migrar de um ambiente on-prem
de Exchange para Office 365, onde o objetivo principal dele é migrar em um único batch. Por exemplo, eu sou um cliente que eu tenho um on-prem 2007, não tenho DIRSync, tenho 33 usuários e eu quero migrar no fim de semana. E eu tenho o Outlook Anywhere lá publicado, bonitinho, o pessoal consegue acessar. Posso usar o cutover e posso usar outros métodos também. Às vezes a melhor escolha seria o cutover. Se eu não quero implementar DIRSync, não quero provisionar os usuários dessa maneira. Ok. O que é uma das coisas do Simple Exchange Migration que você tem que fazer? A parte de licenciamento, ou seja, após o processo que a gente faz de migração, o administrador tem que entrar manualmente em cada mailbox cada usuário que você migrou e assinalar a licença. O que significa assinalar a licença? Provisionar essa mailbox, né? Ou seja, as mailboxes migradas ficam com a licença em modo trial de 30 dias e depois você adiciona a que você comprou. Simples, básico. Você consegue até fazer depois isso em book mode. E o que eu falei anteriormente, você não precisa ter DIRSync, que a gente usa o Outlook Anywhere. Depois lá na frente eu vou falar como é que isso é feito, que muita gente fala, então tem que ter o Outlook Anywhere publicado. Sim, você tem. O dado é migrado, o dado de e-mail, data, ele é migrado via RPC over HTTP, ou seja, Outlook Anywhere. Ou seja, o administrador tem que ter um certificado público para que o serviço esteja publicado externamente, ou seja, o Office 365 ele tem que encontrar um método de se comunicar com o seu Exchange On-Premise, que vai ser o Outlook Anywhere. Então, se você não tem o Outlook Anywhere publicado externamente, ou seja, você não tem um método que o usuário conecte o Outlook no seu Exchange On-Prem, a não ser às vezes você tem uma VPN direta na sua empresa, você não tem Outlook Anywhere, uma das coisas que você tem que fazer é criar isso, um certificado externo para o Outlook Anywhere utilizar. O Office 365 utilizar esse serviço na migração de dados. Então vamos lá, quais são as diferenças entre Simple Exchange Migration e Simple Data Migration? Primeiramente, protocolo, certo? Em uma migração IMAP, eu escolho o serviço de servidor de e-mail de terceiro para que a migração ou até um Exchange, desde que a caixa use esse protocolo, para que a migração possa ser efetuada. E assim, muitos servidores de terceiro utilizam o IMAP. Então eu tenho que escolher a IMAP porque o servidor de terceiro não me disponibiliza outro protocolo para ser utilizado para migração. Então, às vezes você tem que escolher a IMAP entre outras opções, certo? Então o protocolo aqui é RPC over HTTP do Simple Exchange Migration contra o IMAP do Simple Data Migration. Quais são as diferenças de migração? Infelizmente, uma migração IMAP, a gente não migra tudo. O que significa isso? Ela não é completa. Então você não vai migrar itens como calendário, contato, se você tem regra de e-mail, tarefa, diferente do Simple Exchange Migration. O Simple Exchange Migration ele vai migrar e-mail, regra, todo item de calendário, task, nota, contato, permissão de pasta, por exemplo. Então se você tem como utilizar o Simple Exchange Migration, você tem que colocar isso na mesa. Você tem que colocar em conta de que se você optar por migrar por IMAP, você não vai ter algumas coisas que alguns usuários julgam como essenciais. Eu também, em alguns casos, eu também julgaria. IMAP não faz questão de usuário, você tem que criar ele manualmente. Tem um processo para você fazer isso, você pode fazer por CSV, criar os usuários, você vai lá manualmente e cria um por um. E isso aqui é uma coisa que também lá na frente eu vou discutir por que isso acontece. E aliás, é o nosso top 1 de troubleshooting de caso que cai de migração IMAP. Algumas situações, a senha do usuário final é compartilhada. Então uma migração de IMAP ela requer que todas as contas que serão migradas sejam previamente criadas no portal, que a gente vai lá e cria manualmente. E em algumas situações essa senha ela é compartilhada, nada mais é do que você faz um reset. Acho que a compartilhada não é a palavra certa aqui. Existe um cenário em que a gente tem que manualmente fazer o reset da senha do usuário, ou seja, aí ela é compartilhada porque eu vou saber a senha do usuário, certo? No momento em que eu adiciono a senha no CSV de migração, porque o usuário owner possui acesso ao seu mailbox no IMAP Server, né, que sou eu, owner da minha própria mailbox. Posso fazer por super user? Tem um usuário de mim que tem acesso a essa conta? Sim. São todos os terceiros que suportam isso? Não. Ou seja, às vezes você realmente vai ter que fazer o reset de senha do seu usuário final. Que é triste, né? Porque você vai ter que... O usuário final às vezes não vai gostar disso, né? Então, por etapa, aqui, o que acontece em uma migração de IMAP ou Simple Data Migration?
tá? Um por um aqui, acho que são sete passos ou 8 passos, um por um. Então, o que eu falei, o primeiro passo você vai ter que criar esse usuário no seu Office 365, porque no protocolo de IMAP eu não faço a migração de atributos de usuário. Por exemplo, o protocolo não vai criar o usuário para mim. O IMAP ele vai fazer só data. Então eu vou ter que provisionar o usuário. Ou por book creation, ou seja, crio um book, um arquivo CSV e crio diversos usuários. Ou manualmente eu vou lá no portal, adicionar usuário e tal. Vai variar o quê? Do tamanho da minha migração, certo? Se eu tenho 3 usuários, mais fácil eu ir lá criar 3 usuários e migrar. Se eu tenho 3.000 usuários, ou seja, desculpa, 1.000 usuários, aí eu faço CSV, Book Creation, né? Dependendo da plataforma, então, a segunda parte aqui foi o que eu falei, dependendo da plataforma IMAP de origem, tá? Isso não vai depender da Microsoft, vai depender da plataforma de origem. Pode ser que algumas plataformas suportem, outras não, o método de superuser, que nada mais é do que atribuir permissão ao usuário que está acessando a mailbox, ou seja, como se fosse um full mailbox access. Caso contrário, ou seja, minha plataforma de terceiro não suporta isso, eu tenho que fazer o reset de senha do usuário final para poder alimentar o meu arquivo CSV. Tá? Então, terceira parte, vou colocar a informação de IMAP Server, ou seja, imap.kioc.com, eu coloco ali se SSL, a porta de 993 ou se SSL 143, enfim. Essa é a parte aqui que eu tenho que criar. Então, parte 1, criar o usuário. 2, preparar meu arquivo CSV. 3, colocar lá as informações do meu IMAP Server. Até aí, tranquilo, todo administrador tem que ter isso numa migração, que é até simples. Aqui é a parte mais do que ocorre em background, né? Pelo protocolo IMAP a gente começa a migração de data. Lembra que como a gente criou os usuários manualmente, ele não vai fazer nenhuma criação no meu portal. Então, começou a migração inicial de data. Em intervalo de 24 horas, de novo, em intervalo de 24 horas até que a finalização da migração, eu faço sync incremental. Muito cliente liga falando, quero mudar esse intervalo de 24 horas para 12 horas. Querem mudar para 8 horas, para 6 horas. Não acontece, a gente não muda. Por quê? Porque se a gente mudar para vocês, X clientes tem que mudar para todo mundo, porque ele usa esse canal de migração para diversos clientes, não é só um cliente que vai migrar. Então, comecei o Initial Sync lá, intervalo de 24 horas, até que você complete a migração no portal, eu faço o Sync, de 24 em 24 horas. Assim que eu terminei, depois do Incremental Sync para Change Max Record, assim que todos os dados de usuários são migrados, aí eu altero o MX que estava apontando lá para a minha plataforma antiga, para a minha plataforma nova do portal. Parte de Complete Migration. Como que eu clico naquele Complete Migration do portal? Assim que eu confirmo que o meu flow já está chegando na cloud, ou seja, tem uma latência de MX no seu DNS, é normal que você altere o MX e ele não faça na hora, tem uma latência, um tempo que vai demorar. Então aí eu vou clicar no Complete Migration assim que eu confirmar que o meu flow está batendo no Office 365. Aí eu coloco Complete Migration. O que acontece quando eu clico no botão Complete Migration? O Delta. O que é o Delta? É pegar aquilo que eu não copiei ainda de data desde o começo da migração e copiar agora para a nuvem. Então, a partir do momento que eu clico em Complete, ele faz o Delta. A parte de batch de migração é marcado como Completed. E depois ele some do portal porque ele é removido. Então é simples, você clica em Complete, ele faz o Delta, marca como Completed e removido. Esse é um overflow da migração de Simple Data Migration de IMAP. Tá? Em alguns exemplos aqui, por que eu não quis fazer isso em Lab? Porque simplesmente não ia dar tempo para fazer tudo isso, porque são bastante coisas que eu vou focar aqui, porque eu queria mais diferenciar. Vou mostrar para vocês as diferenças de cada migração. Porque é simples você fazer a migração, mas não é tão simples entender qual que é a migração que cai como uma luva para sua empresa. Então a migração por IMAP SDM, em passo, primeiro seria para uma migração IMAP teu, que nem eu falei, usuário criado manualmente no portal. Então eu tenho um usuário aqui chamado IMAPPT com o status em cloud, ou seja, eu criei ele diretamente no meu portal. Então eu vou para a parte de administração de Exchange, ou seja, lá em cima, Admin Exchange, seleciono a opção de recipiente e migração. Assim que eu cliquei em migração, seleciono a parte de IMAP,
que é o Support by Exchange and Other Email System, que esse Other Email System são as plataformas de terceiro. O Exchange suporta IMAP também? Sim, desde que você tenha uma conta com esse protocolo, certo? E ele vai pedir um arquivo CSV. Esse arquivo é o arquivo que eu falei que vai ter as contas de e-mail e senha de cada usuário que será migrado. Aqui um exemplo desse CSV, ou seja, e-mail, username e password. Lá na frente eu vou dar um exemplo de superuser, como isso funciona, tá? Como que eu criaria um arquivo com superuser e qual que é o problema que a gente geralmente tem. Então aqui um exemplo do CSV, como que a gente formata, ou seja, CSV nada mais é do que comma delimited, se não me engano, então você tem que separar por coma mesmo, não é para fazer uma tabela no Excel e salvar assim, não, você faz um CSV mesmo. E-mail address do usuário, imapt@mail.geotech.net, o username dele é imapt, e a senha é senha, tá? Lógico que não é, mas a senha seria a senha. Depois disso, o que eu faço aqui é o que eu falei que o que o administrador tem que saber. Ou seja, o administrador sabe da onde ele está migrando, da origem dele. Então ele vai saber o Fully Qualified Domain Name do IMAP Server dele. E aqui nesse caso eu estou usando a porta 993 porque eu tenho SSL. Tá? Caso eu não use encryption, eu vou mudar para a porta, se não me engano é 143, mas é a porta de IMAP que não tem SSL. E lógico, não seria o adequado. Então se você quer fazer uma migração segura de IMAP, utilize o SSL porta 993, se não me engano, 99,9% de origem de IMAP Server, eles têm SSL, tá? Que é padrão em qualquer provedor de IMAP de e-mail, então acho difícil você fazer uma migração que não seja na 993. E por último, que nem eu falei, o batch é criado e na fila ele fica aqui. Até o final da migração, quando eu seleciono o complete, ele vai ficar aqui e aí depois ele vai para complete e vai ser removido. Por cima, o troubleshooting que os nossos engenheiros de Office 365 focam quando eles pegam um caso de IMAP. Você ligou no portal, você abriu um caso no portal ou ligou para o suporte, essas aqui são algumas das coisas que a gente fala para eles fazerem. Então, como top 1 que eu falo para eles é a parte de firewall, né? Então eu consigo conectar dentro da organização é diferente de fora da organização. Eu não levo em conta se um usuário dentro da organização, dentro da rede deles, está funcionando. Porque como a migração ela é feita do Office 365, isso significa que ela vem de fora da sua rede. Então, se você tem uma parte lá em DMZ que você tem um acesso externo, você tem que testar isso. Então, ela tem que funcionar fora da organização. Então, tem que ter um cara lá que está no notebook na casa dele, que é na Argentina ou que é em Portugal, tem que conseguir acessar a porta 143 ou com SSL 993 em uma conta específica. Então, como é que eu testo isso? Como esse segundo tópico. Posso conectar nessa mailbox que será migrada utilizando um cliente comum, como o Outlook, pode ser o Express, pode ser o outro cliente normal. Funcionou significa que eu tenho acesso ao 993 e eu tenho acesso à conta. Então eu posso validar outras coisas. Por exemplo, o CSV, que é também cai muito chamada disso. Por exemplo, um CSV possui caractere em branco, ele não está separando em vírgula, ele possui mais que 50 mil linhas, ele é maior que 10 mega. Eu tenho um CSV aqui, na verdade a minha empresa ela tem 1000 usuários. O meu CSV ele tem 11 mega. E agora, como é que eu vou migrar? Você faz por partes. Então o limite do arquivo CSV é de 10 mega. Então se você está excedendo isso, faça em partes. Aliás, é sempre melhor você em uma migração SDM você fazer em partes para os usuários que já migraram, darem até a opinião deles do serviço que eles estão atualmente utilizando para aqueles outros usuários que ainda estão usando o IMAP. É uma coisa que o pessoal geralmente faz em fase de deploy. Você está fazendo uma migração IMAP, você pode fazer em batch, por que não? Certo? Alguns commandlets que a gente pode usar: get migration batch, get migration user e get migration status. Geralmente não chega muito nesse ponto. Se chegar, você já vai ter alguém na linha, porque você já viu que o seu CSV está ok, o seu firewall está ok, você está fazendo a migração, ela está travada ou alguma coisa está acontecendo. O que pode gerar uma migração travada? Pode ser alguma permissão, ou você colocou exclusion em alguma pasta, ou é super user, ou realmente a migração está demorando muito. Pode ser um upload, pode ser download, pode ser diversas coisas. Tecnologia às vezes não é uma ciência exata. Outra coisa, como eu coloquei aqui, posso conectar nessa mailbox utilizando um cliente comum no Outlook? Se você quer, você pode testar também com o Telnet. Você faz um Telnet na 993 do seu IMAP
E aqui você vai em login, o domínio, user alias, password. E esse comando aqui, list, ele nada mais vai fazer do que listar as mensagens que estão na pasta sent. Ou seja, às vezes a gente fala assim, eu estou migrando tudo. Eu só não estou migrando uma pasta que está na inbox, que é a pasta ABC. Às vezes eu uso isso aqui para mostrar se tem alguma mensagem de erro, alguma coisa específica nessa pasta ABC. Mas geralmente é permissão, certo? Posso também usar esse telnet para simplesmente o quê? Testar o acesso de um usuário pelo protocolo. Estou fazendo um telnet no 993 e do outro lado eu estou sniffando a porta 993 do meu firewall que está recebendo a chamada. Tem algum problema no firewall, essa comunicação não está rolando. Ok, aí a gente pode fazer um netmon, ver se tem um three-way handshake, alguma coisa assim. Ou nada mais do que falar com o seu cara de network e ver se ele tem alguma coisa para falar do firewall dele. A parte que eu falei de... Tá bem laranja isso aqui, não era essa cor, mas tudo bem. Um dos outros problemas que a gente tem. Eu estou usando o super user e não está rolando a migração. Geralmente é porque o username está errado. Então essa aqui você mostra a diferença. Aqui em cima está errado e embaixo não está. Embaixo está certo. Se você tem um super user que tem acesso a uma conta, você no username não coloca o acesso dele. Você coloca o acesso dele barra a mailbox que ele está acessando. Daí e a senha dele. Tá? Então, esse aqui é um dos principais problemas quando o arquivo CSV está usando o super user. Você só coloca o nome dele. O que faria até sentido se você fizer um acesso a uma conta do super user, por exemplo, Contoso Caio Contoso. Então, Contoso barra Caio. Que o Caio tem acesso à mailbox do John Doe. E não está funcionando. É porque você não está colocando Contoso barra Caio barra John, que é o user principal name dele, username dele. Aí funcionaria, tá? Esse aqui é um dos principais problemas de CSV quando você usa super user. Não colocar o barra super user antes do usuário e tentar conectar com ele diretamente. Por quê? Porque não está muito claro em alguns artigos externos que deveria funcionar assim, infelizmente. É uma coisa que também a gente já está pensando em mudar. Aqui de novo, para fechar a parte de IMAP, de Simple Data Migration, o último versus aqui, agora falando de Simple Exchange Migration. Simple Exchange Migration, como eu falei, você só pode fazer em um único batch de migração, ou seja, todos os usuários são migrados de uma só vez. Primeiramente, o usuário é migrado e depois o dado é migrado, ou seja, eu não tenho que ir lá, que nem no IMAP, e criar, provisionar esse usuário manualmente. No batch de migração isso vai ser feito de uma vez só. E no Simple Exchange Migration a gente migra e-mail, calendário, tarefa, regra de e-mail, contato, permissão de pastas, tá? Qual que é a diferença aqui? No IMAP a gente não migra calendário, tarefa, regra, contato e permissão, infelizmente. Então, aqui um overview de uma organização on-prem com Exchange 2003 Service Pack 1 ou 2007. Aqui tem duas setinhas, nada mais é do que a diferença da Simple Exchange Migration. O Name Server Provider Interface, que é esse NSPI aqui, do Outlook, ele faz a migração de usuários, contatos e grupos. E na setinha roxa é o RPC over HTTP, que vai ser o Mailbox Data. Então eu tenho dois processos, onde o NSPI vai criar os usuários e depois eu vou migrar a data. Tá? Lógico que para o administrador isso não vai ser, ele não vai conseguir enxergar isso, ele vai só fazer o batch vai finalizar. Mas aqui depois eu vou mostrar a diferença disso para o Staged Migration, que vai fazer migração em batches, tá? E também lá na frente eu vou explicar, que nem eu expliquei para a IMAP, passo por passo, como que funciona um Simple Exchange Migration. Aqui bem grossão, tem uma empresa on-prem com 5 usuários. Comecei um Cutover Exchange Migration, Simple Exchange Migration, né? Pum, então todo mundo lá para a nuvem. Acabou, migração simples. E aqui Stage Migration. Stage Migration nada mais é do que eu tenho um ambiente com DIRSync, o usuário é pré-criado pelo DIRSync, diferente da Simple Exchange Migration que eu vou fazer por Name Server Provider Interface, que eles são criados no Move. Não, no Stage eles já são pré-criados pelo DIRSync. Eu tenho que fazer um sync e ter os usuários lá. O Stage Migration nada mais é do que separar a migração, que vem utilizando um protocolo igual o da Simple Exchange Migration, que vai ser RPC over HTTP, para fazer data, só que eu faço em batch. Então eu separo os batches, ou seja, alguns usuários de uma vez, e também o provisionamento de usuários. Aqui eu tenho 5, vou migrar só 2, vou deixar 3 lá. Eu quero fazer isso. Ótimo, primeira coisa que você tem que validar, DIRSync no seu ambiente.
aí depois eu migro todo mundo e no final mudo o MX e está funcionando. Então vamos lá. Você vê adicionalmente aqui domain name, que é implementado com dirsync, tá? A mudança é que os usuários não são migrados por NSPI, que nem eu falei, sim pelo próprio dirsync numa staged migration. Aliás, os usuários já estão provisionados na nuvem antes de que eu comece a migração. Eu tenho meu ambiente com dirsync, com Office 365 Directory Synchronization, 200 usuários on-prem, e eles estão lá aparecendo 200 usuários no portal para mim. Aí depois disso eu vou fazer a migração por staged. Se não tiver, não vai funcionar. E novamente, a setinha roxa que mostra a migração de dado é feita de novo pelo mesmo protocolo da Simple Exchange, que é RPC over HTTP, Outlook Anywhere, tá? Consequentemente, precisamos de um certificado externo publicado para que esse serviço funcione. Ah, mas como você fala de certificado externo, o quê? Isso significa que o Outlook Anywhere da sua empresa on-prem tem que estar funcionando externamente. Fato. Cutover versus Staged. Cutover. Pequenas e rápidas, migrações pequenas e rápidas para Office 365. Staged, mesma ferramenta de migração, só que eu tenho dirsync, porque eu faço ela em partes. Cutover, como o nome diz, cutover, único move, eu tenho um limite de 2.000 mailboxes. Às vezes é por isso que o cara sai de cutover para uma staged ou uma migração híbrida. Às vezes o cara escolhe a staged porque ele não quer implementar um 2010 ou 2013 no ambiente dele. Porém, ele tem mais de 2.000 mailboxes. Tem alguns clientes, por exemplo, eles têm 2.300 mailboxes, só que ele não tem um 2010 e ele não quer fazer a híbrida. Ok, a melhor escolha então, aliás, a única escolha aqui, a não ser, é staged aqui. Então eu tenho 2.200 staged. Os dados de mailbox são migrados por Outlook Anywhere. Mesma coisa da Cutover. Dados de mailbox migrados por Outlook Anywhere. E o que vai mudar? Provisionamento de usuário. Staged eu faço por dirsync e a Cutover na própria migração por Name Server Provider Interface, que é o Address Book, certo? E aqui na Staged, Exchange 2010 e 2013 não são suportados, ou seja, aquela empresa que tem 2.500 mailboxes, ele tem um Exchange 2010 lá, com o último Service Pack, ele tem dirsync também. Em vez de escolher Staged, ele já escolhe a parte híbrida, que é até melhor, certo? Requisitos da Simple Exchange Migration, aquela que não tem o dirsync. Eu tenho que ter um Outlook Anywhere configurado. Meu Outlook Anywhere tem que estar funcionando externamente. Uma das contas, ou seja, a conta que vai fazer a migração, tem que ter Full Mailbox Permission on-prem. E vou além também, tem que ter 110 e 110 nas contas também. Eu tenho que ter um domínio configurado no Office 365, como validated ali. Ou seja, eu tenho que ser o dono do meu domínio. Não sou o dono do meu domínio, não consigo fazer a migração, não consigo validar meu domínio, não vou fazer a migração. Aqui no portal, como que é a criação do batch de migração da Simple Exchange Migration. Então, inicialmente, eu vou na tab de Exchange, Recipient, Migration, e eu seleciono Migration Endpoint. Então, ali nesses três pontinhos, Migration Endpoint, nada mais é do que a configuração do servidor de migração, ou seja, o cara on-prem que essa conta vai vir. Então, eu seleciono ali New Migration Endpoint, Outlook Anywhere, e a conta de administrador, que possui Mailbox Permission em todos os objetos que serão migrados. Então, esse aqui é a criação do endpoint de migração. Nada mais é do que eu colocar a informação do servidor que as contas estão sendo migradas. Ou seja, on-prem, Outlook Anywhere, estou falando aqui o RPC over HTTP, não vai ser Exchange Remote, não vai ser IMAP, vai ser Outlook Anywhere, RPC over HTTP, e a conta que terá acesso a todos os objetos que serão migrados é RPC1. Segundo, interessante ressaltar aqui que eu venho de um Exchange, nesse exemplo aqui eu venho de um Exchange de 2003, ou seja, não tem Autodiscover. Então eu tenho que saber os dados, eu tenho que colocar os dados manualmente. Então o servidor Mailbox local, que todo mundo confunde, essa primeira linha aqui é o servidor Mailbox local, e o RPC Proxy Server, nada mais é do que o meu mail.geotech.net. Ah, eu tenho um 2007, eu tenho Autodiscover. Ok, você coloca, ele vai detectar as informações e vai completar para você isso aqui, tá? 2007 isso suportaria, que a nuvem vai obter o resultado do servidor, etc. Então aqui no novo lote de migração eu crio a mesma coisa que eu coloquei lá, New Migration para IMAP. Nesse modelo eu tenho o endpoint já, basta selecionar a opção Cutover, ou seja, migração total. Depois disso ele vai pedir um arquivo CSV, que vai ser esse rpc.csv, para ele consumir quais são os usuários que serão migrados.
Logo após, ele vai pedir para você confirmar o Migration Endpoint que vai ser utilizado. Nesse caso aqui, aquele que eu criei anteriormente, lá é EX03, latamacademy.local, que é meu exchange local lá, mailbox, e o meu .geotech.net, que é o cara que está listening externamente. E aqui o mais importante, aliás, a etapa de migração, porque fazer a migração em si é simples, então tem que entender as etapas de migração. Então, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é que eu tenho que habilitar o Outlook Anywhere, ou seja, eu tenho que ter um certificado externo no meu servidor Exchange On-Prem. Segundo, eu tenho que ter uma conta que tenha Full Mailbox Permission, incluindo Send e Receive As em todos os objetos que serão migrados. Tá? Terceiro, configurar dados do servidor Exchange On-Prem. Isso nada mais é do que saber as informações para criar o Migration Endpoint. Tem o Autodiscover? Não preciso saber de cabeça, ele vai popular para mim. Não tem o Autodiscover, Exchange 2003, tenho que saber os dados. Do quê? Do meu Mailbox Server e do meu Endpoint RPC Proxy. Que, aliás, todo administrador de Exchange que tem uma organização on-prem, ele sabe qual que é o Mailbox, o Fully Qualified Domain Name do Mailbox Server dele e o RPC Proxy dele também. O que acontece depois que eu sei que eu tenho Outlook Anywhere habilitado, tenho uma conta configurada e tenho as informações do meu Migration Endpoint? Eu começo a migração. A migração no background, que nem eu falei, ela não acontece de data somente que nem no Stage Migration. No background, o objeto vai ser provisionado. Então eu conecto no servidor on-prem utilizando NSPI e só automaticamente. Isso acontece, só começa a migração, ele lê o arquivo CSV, começa a migração, ele lê o address book on-prem e com essa informação o objeto é criado no Office 365. Aí começa a migração de data. Aqui tem o Initial Sync, que é a sincronização inicial, onde os dados são migrados. Aqui é o processo demorado. Se eu tenho 1.500 mailboxes e eu tenho 40 GB para ser migrado, tenho que levar em consideração que são 40 GB sendo migrado pela internet. Então, Initial Sync vai pegar esses 40 GB. Que nem no IMAP, a cada 24 horas, até que a migração vai ser marcada como completa, a gente faz a sincronização incremental. E por isso, aliás, que um dos motivos, né, que a gente não suporta mais de 2.000 mailboxes. E aí você tem que fazer um staged, que é em partes. E como o processo é em um único batch, imagina você migrando 2.000 mailboxes, que cada mailbox tem data, que vai demorar muito tempo, e aí traz o impacto para o usuário final, porque é em um batch só, e você não tem, por exemplo, meu flow nesse tempo, então não do usuário que está sendo migrado. Assim que a migração de dado, finalmente ali a atualização do registro MX, assim que a migração de dado e o usuário for concluída pelo Exchange, a gente atualiza o registro de MX e seleciona no portal a opção Complete Migration no Office 365. E finalmente, ali depois que eu atualizei o registro e cliquei ali Complete Migration, é efetuado o delta, como em qualquer outra migração, a gente faz o delta, ou seja, eu tinha 40 GB. Esse processo inteiro demorou um dia. Eu tenho mais 100 MB. Então esses 100 MB vão ser copiados e logo após que eu seleciono o Complete, né? Então, algumas considerações finais para Simple Exchange Migration. Como eu falei anteriormente, suportado até 2.000 mailboxes. Tá? Se você tem mais que isso, é bem interessante você pensar em Stage Migration ou até na migração híbrida. Tá? Se você tem a possibilidade de possuir um Exchange 2010 com o último Service Pack ou 2013, vá para a híbrida. Caso contrário, você pode fazer Stage também sem problema nenhum. Não pode efetuar a migração parcial, é uma única migração, ou seja, vai ter impacto. Então é sempre necessário que você planeje isso. Às vezes você faz um projeto para fazer no fim de semana, considerando o seu network band e vendo se isso realmente vai terminar até o final de semana. Por isso que às vezes é bem interessante você chamar um parceiro, porque é uma parte de implementação, você está migrando para uma plataforma. Mailflow, não tem Mailflow durante a migração entre ambiente on-prem para a nuvem. Isso por quê? Porque o MX está apontando para a nuvem e o dado está sendo migrado. Tá? Desculpa, o MX está apontando para on-prem e o dado está sendo migrado. Depois que você muda o MX para a nuvem, ele vai fazer o Mailflow direto para a nuvem. Assim que todas as mailboxes forem movidas, né, você muda o MX para o ambiente Office 365 e você vai ter o Mailflow restabelecido. Tá? E os e-mails que foram enviados nesse meio termo. Ok, que a gente vai mandar para a nuvem de qualquer maneira, porque seu MX vai estar atualizado também. E, claro, não é necessário possuir o G-Sync, e às vezes é por isso que as empresas escolhem esse cenário. Ela tem 100, 200 usuários on-prem,
ela não quer fazer nenhuma alteração no ambiente dela, ela simplesmente quer migrar os usuários. Então você pode fazer a cutover, você não precisa implementar nada, só ter o Outlook Anywhere lá, listening externamente. Configuração pós-migração, registro do Discover. Então você tem que lembrar que no Autodiscover, nesse novo modelo de Office 365, né, que está na telinha azul ali, que a gente chama de Wave 15, mas no new release do Office 365, só suportamos quem tem Autodiscover. Então se o seu cliente, você está com, eu estou com um problema, meu Outlook não está conectando, eu configuro ele manualmente toda vez lá para o meu box server dessa conta, a gente não suporta, você tem que ter Autodiscover funcionando. Então se você não tem isso ainda, tenha um registro DNS Autodiscover da sua empresa. MX tem que estar no novo padrão, ou seja, que a gente chama de domain specific, né? Então, se eu tenho uma empresa que chama contoso.com, contoso-com.mail.protection.outlook.com, se a empresa chama caioc.com, caioc-com.mail.protection.outlook.com, tá? O que eu tenho que lembrar? Que depois da migração você vai ter uma licença atribuída lá, essa licença é trial, você tem que atribuir a licença que você comprou de Office 365 para os seus usuários. E logo após você fizer a migração, você pode fazer um decommission no seu servidor local. O que também, assim, muita gente escolhe, às vezes, a parte de cutover por causa do decommission no servidor local. Ela migrou para a nuvem, ela quer remover aquele 2003, aquele 2007 que ela tem. O que acontece em alguns clientes que têm a parte híbrida é que na hora que a gente fala de decommission de um servidor híbrido, você tem que tirar, por exemplo, o dirsync. E aí ele não quer fazer decommission, porque ele vai ter que remover o dirsync do ambiente dele, não é alguma coisa que ele quer, porque ele quer gerenciar o usuário pela plataforma de Active Directory, on-prem, X. Então é uma das coisas que eles escolhem também. Parte de troubleshooting. Eu tenho alguns commandlets que podem ser utilizados. A gente não usa todos, tá, para troubleshooting, porque o Simple Exchange Migration, no próximo slide eu vou falar disso, mas ele envia um e-mail de notificação que facilita muito a nossa vida. Mas assim, tem o Test Migration Server Availability, ele vai testar a disponibilidade do servidor, do endpoint. New Migration Batch, eu não quero fazer pelo portal, quero fazer por PowerShell. Ou o portal está falhando, eu quero testar por PowerShell para pegar um erro que é verbose, porque o portal nem sempre me dá um erro verbose. Quero começar a migração, pegar, que é Start, ou pegar propriedades da migração, Get Migration Batch funciona, parar a migração por X motivos, ou pegar o status da migração, Get Migration Status, ou ao invés de clicar lá no portal para completar a migração, eu quero fazer pelo PowerShell, Complete Trace Migration. Como é que eu uso isso para troubleshooting? Eu estou clicando no portal Complete Migration e ela não tá terminando, não está sendo completa. Faço isso no portal, quase certeza que eu vou ter um erro verbose. Então, Caio, por que o suporte usa, às vezes a gente liga para o suporte e eles só fazem coisa em PowerShell? Porque o PowerShell ele traz muita coisa verbose. Então é sempre interessante você saber o que você está fazendo na Graphic User Interface pelo PowerShell, que o PowerShell ele vai te ajudar a entender se você está tendo um erro ou se está tendo um problema para fazer alguma coisa. Às vezes ele traz uma mensagem de erro. Por exemplo, hoje a gente estava tentando remover um domínio de um cliente X, que ele queria o domínio sendo removido. Pela interface gráfica, o que acontecia? Você tentava remover o domínio, ele ficava lá, não removia, e aparecia uma janela falando, estamos removendo o domínio. E aí a gente tentou pelo PowerShell. Pelo PowerShell ele me deu uma exception falando que tinham usuários utilizando aquele domínio como email address. E aí a gente deu um get msol-user com aquele proxy address do @contoso.com e achou 3 usuários usando. Ou seja, quem me ajudou aí foi o PowerShell que me deu a exception certinha lá. O portal não me trouxe isso. Então, às vezes, troubleshooting, uma das primeiras coisas que você pode pensar em fazer é fazer a mesma coisa que você está fazendo pelo PowerShell e ver se você tem alguma mensagem de erro interessante. Que nem eu falei, a gente tem e-mail de notificação, ele é entregue ao administrador. Quem que é o administrador? É o cara que está começando a fazer a migração pelo portal. É o cara que entrou no portal e fez a migração, a parte da migração. Esse cara, ele tem que ter uma mailbox, ele vai ter esses arquivos CSV entregues à mailbox dele. E aí um exemplo, tá? Eu mudei esse legacy.exchange cloud para uma coisa que a gente estava tendo de mensagens de erro que a gente tinha. Por exemplo, mailbox created, ele vai mostrar quais mailboxes foram criadas. Às vezes você está migrando 20 e só tem 18 ali.
no arquivo mailboxes created você pode confirmar isso, que as mailboxes realmente não foram criadas. Essas outras duas, elas vão estar no mailbox creation errors, provavelmente. E mail migration errors também para coisas específicas de data que está sendo migrada. Então ali, a mensagem de erro que eu estou tendo para migrar o leg 1, 2 e 3 e até o administrator é que eu não posso usar o domínio legacy.xcloud.com porque não é um accepted domain para a minha organização. Isso aqui na verdade era alguma coisa como suporte.microsoft.com, que o nome microsoft.com não é um domínio válido para nenhuma organização, porque o Microsoft é uma palavra que não pode ter um domínio público, que é da Microsoft, certo? Então a gente sabia que estava vindo, esse era o problema em si. E uma das coisas que eu faço muito é testar RPC over HTTP on-prem, que nada mais é do que você entrar no teste Exchange Connectivity, selecionar a parte de Outlook Anywhere e ver que está funcionando no seu Exchange on-premise. Lembra que eu falei que quando você tem um ambiente Office 365, esse ambiente vai conectar no seu ambiente on-prem. E como é que ele vai fazer isso? Por Outlook Anywhere. Se você tiver esse entendimento, você já consegue entender 70% de como funciona uma migração. Como a gente faz? Com Staged e Simple Exchange Migration, a gente move data por Outlook Anywhere. Vou colocar aqui, muito obrigado, né, primeiro a vocês. Eu vou colocar uma pool para que vocês possam responder algumas coisinhas. E quem tiver alguma pergunta também pode lançar aí que a gente vai ler e responder. E a próxima sessão, dia 11 de agosto, falar requerimentos para migração híbrida em exemplos também. Só um pouquinho, vou começar o pool. Sim, Luiz, a gente vai fazer upload lá no canal do YouTube. Você tem o endereço aí? Deixa eu até colar aqui para todo mundo. Deixa eu colar. Porque depois você pode ir lá, sem problema, você pode ir lá e ver a sessão inteira. E tem outras também, né? Que você pode ver. Tem a sessão de Exchange Online Archive, tem sessão de Outlook. Ixi, vai vir grande, mas foi. youtube.com/user/delatamblog. O pessoal que está vendo o pool já pode responder. O Jesus conseguiu colocar aí pequenininho. Obrigado, Jesus. Peraí, eu acho que a pool tá fechada. Agora sim. Agora vocês vão conseguir responder. Se não abrir ela, não funciona. Tem mais umas 2 ou 3 perguntas aqui. Só um pouquinho.